Pessoal, vamos lá então. Começamos nesse segundo bimestre, direito tributário, tá? Nós vamos iniciar o nosso direito tributário com a ação declaratória. O direito tributário, obviamente, é lindo, maravilhoso, sensacional, mas mais do que isso, para o exame da ordem, vocês vão perceber que ele é formado por peças muito curtas, tá? Peças muito diretas, peças que são tipo direito tributário, bem quadrado, bem dentro de uma linha cronológica, tá? Essas peças, elas giram essencialmente dentro de duas grandes ações. A ação declaratória, a ação anulatória, e daí temos outras ações, mas essas duas ações são as ações que nós temos mais número de vezes a cobrança, ou são cobradas no exame da ordem, ok? Super indico, né, muitos de vocês já fizeram a escolha na segunda fase, super indico o direito tributário, tá? Nosso índice de aprovação é 99,99% em direito tributário, tudo bem que é muito pouca gente que faz, mas todo mundo que faz passa, então dá na mesma. Porque ele realmente, nas peças, ele é muito bom. As perguntas, ele judia um pouco mais, mas nas peças, ele é muito bom, tá? Esse nosso direito tributário, então, pessoal, na ação declaratória, nós vamos ter uma ação, e como nós já vimos no direito tributário, lá quando tivemos, nós temos que perceber que o direito tributário ele tem um regulamento específico, diferente. Então, nós temos que esquecer a ação declaratória do cível, a ação anulatória do administrativo, porque a ação declaratória do tributário, ela é toda dela, ela tem todas as suas particularidades. E o que busca uma ação declaratória tributária? Uma ação declaratória busca, por obviedade, declarar alguma coisa, ok? Então, ela vai declarar como vai acontecer, de que forma tem que acontecer a relação jurídica tributária, tá? Aí, se essa aula nós tivéssemos ao vivo, eu ia perguntar para vocês, se vocês não me respondessem, olha, quanta coisa eu queria perguntar de tributário para vocês, para saber se vocês lembravam das nossas aulas, né? O que é a relação jurídica tributária? Tá? Sei que todos estão respondendo no fundo do coração aí, hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário, certidão de dívida ativa, execução fiscal. Tá? Então, essa linha do tempo que nós vimos zilhões de vezes nas nossas aulas de tributário, ela é a relação jurídica tributária. Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário, CDA, execução fiscal. Tá? Então, o que a ação declaratória, ela quer no direito tributário? Ela quer declarar como essa relação jurídica tributária, ela deve funcionar. Como que ela deve funcionar, prof? Ela deve funcionar da forma que ela deve funcionar. A hipótese de incidência tem que existir. Eu preciso de uma lei ordinária ou de uma lei complementar, quando assim o diz. Eu preciso respeitar o princípio da legalidade, da irretroatividade, da uniformidade geográfica, da anterioridade anual e nonagesimal, certo? Então, tudo isso eu preciso verificar logo na lei, logo na hipótese de incidência. Aí eu tenho o fato gerador, conduta humana, de fazer aquilo que está descrito na norma. Então, verificar essa relação jurídica tributária, como ela funciona, é o que nós buscamos com a ação declaratória, tá? Por exemplo, eu peguei aqui algo que vocês já devem ver 1000 vezes, passa no Facebook, Instagram, jornal, tudo, que é a discussão acerca da cobrança do ICMS na conta de luz, tá? Então, o que tem? Eu tenho lá o artigo 150, parágrafo 3º da Constituição, que fala sobre o ICMS, regula a questão do ICMS sobre energia elétrica. Perfeito. Aí, o que eu tenho? Eu tenho, pessoal, dentro desse artigo 150, uma disposição. Só que muitos consumidores, contribuintes e, obviamente, vários juristas, não concordam com essa cobrança. Por quê? Porque essa cobrança, ela deveria incidir sobre o valor da energia consumida e não sobre o valor da energia contratada. Percebam que há uma diferença. Em nenhum momento, eu vejo vários advogados falando isso, em nenhum momento se discute a incidência do ICMS na conta de energia elétrica.
Se discute se ele incide sobre a energia consumida ou se ele incide sobre a energia contratada. E o entendimento pacífico já é que ele incide sobre a energia consumida, não energia contratada. Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, uma ação declaratória, certo? Querendo que seja declarado que eu devo pagar sobre a energia consumida e não sobre a energia contratada. Então, percebam aqui que eu vou ter uma ação que quer declarar alguma coisa. Quer declarar que essa minha relação jurídica tributária, ela está certa, ou que essa minha relação jurídica tributária não está certa, que eu não cumpri, ou o fisco não cumpriu parte dessa relação jurídica tributária. Então, a ação, ela vai declarar que não existe aquele fato gerador enquanto energia contratada. O que existe? Um fato gerador enquanto energia consumida. E o que é muito mega ultra importante, aqui, pessoal, eu não vou necessariamente dizer que eu não devo, certo? E isso é muita dificuldade dos alunos. Eu não vou dizer que eu não devo, eu vou dizer que eu não devo aquilo. Mas isso vai dizer que eu devo o outro? Sim. Eu não devo a energia contratada, perfeito. Mas eu devo a energia consumida? Devo, não nego, certo? Então, a ação declaratória, ela busca declarar a correta relação jurídica tributária, a correta aplicação da relação jurídica tributária, tá? E a base, o embasamento legal dela, vai estar no Código de Processo Civil e, obviamente, depois nós vamos reportar o CTN. Mas a base dela, enquanto ação, é no Código de Processo Civil. É no artigo 19 do Código de Processo Civil, é no 319, requisitos da petição inicial, e no 300, base da tutela do Código de Processo Civil. Ok? Nessa situação, se a minha ação declaratória, ela vai se manifestar sobre como funciona a minha relação jurídica tributária, ela vai ser sempre antes do lançamento. Eu podia ter feito no slide aqui, mas não fiz. Lembram como é o nosso lançamento tributário? Ele funciona como? Então, eu tenho o lançamento tributário pela hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, crédito tributário. Essa obrigação tributária, ela precisa ser obrigatoriamente, antes desse lançamento tributário. Por quê? Porque até mesmo eu vou ter a ação anulatória que será depois do meu lançamento tributário. Então, eu tenho hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, crédito tributário e tenho o lançamento. A minha ação, que é a minha ação declaratória, ela será aqui. Olha só, vocês conseguem ver? Ai, vai aparecer espelhado. Não dá para ver nada, né? Tá certo, prof. Tá certo? Então, ó, dá para ver? Mais longe. Hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento. Sempre vai constituir aqui a minha ação declaratória, antes de ser lançado. Mas, prof, como antes de ser lançado? Eu vou me antecipar a um problema? Sim, eu vou me antecipar a um problema. Eu quero que declare que eu não faço parte daquela relação jurídica tributária que vai nascer. E muitas vezes isso se aplica a tributos que nascem sempre, que estão sempre nascendo. Então, por exemplo, o ICMS, ele nasce a cada vez que eu coloco a mercadoria em circulação. Então, eu descubro, ou eu tenho conhecimento de que eu estou pagando erroneamente o ICMS sobre uma mercadoria X. Não vamos nem pegar a luz, uma mercadoria X. Porque a lei não respeitou o princípio da anterioridade. O que eu faço? Uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária para dizer que aquele
aquela lei não respeitou o princípio da anterioridade. Então, se aquela lei não respeitou o princípio da anterioridade, essa relação jurídica tributária não pode nascer para mim, porque ela é eivada de nulidade desde o começo, desde sempre. Então, eu quero que as novas relações jurídicas tributárias não nasçam, não se constituam por essa ilegalidade na Constituição da própria lei dessa situação específica. Ok, prof. E as outras que nasceram? As que nasceram antes de eu entrar com a ação? Aí é um plano B. Já vamos ver. O que eu faço? Eu pego lá o artigo 165 do CTN, que fala que eu tenho direito a uma restituição no pagamento indevido de qualquer espécie tributária. Então, se eu vejo que a lei que instituiu esse tributo, ela não respeitou o princípio da anterioridade, por exemplo, ela é uma lei, então, que não pode constituir uma relação jurídica tributária válida, perfeito? Ela precisa ser declarada inexistente. Lembra que nós falávamos que se eu tinha um erro, eu apagava tudo na minha relação jurídica tributária? Então, eu tenho que apagar tudo na minha relação jurídica tributária. Apagando tudo, eu descobri hoje, eu quero que apague tudo para frente. E o para trás? O para trás eu não posso apagar, eu até já paguei esse valor. Então, eu vou pedir a restituição daquele valor já pago. Vamos voltar na conta de luz, que é algo bem hoje em discussão no cotidiano. Eu vou entrar com uma ação requerendo uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária quanto ao fato gerador, luz contratada. Porque eu defendo que eu só devo pagar a luz consumida. Daqui para frente, imaginamos então que eu consiga a liminar, eu não tenho mais o pagamento da luz contratada, só da luz consumida. Fechou a fatura. Daqui para trás, eu tenho direito aos últimos 5 anos da minha fatura de energia elétrica tributada sobre a luz contratada e não luz consumida. Vai ser feito um cálculo e eu vou pedir, então, a restituição desse valor, certo? Porque eu paguei a mais do que eu deveria pagar. Então, eu tenho uma ação de repetição de indébito. Eu tenho uma restituição. Tá, prof. Posso fazer tudo na mesma ação? Sim, posso fazer tudo na mesma ação. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com restituição. Por que eu posso cumular com restituição? Porque o artigo 327 do Código de Processo Civil me autoriza a acumular pedidos desde que haja conexão entre esses pedidos. Vocês estudaram em algum momento da vida que pedidos conexos ou correlacionados, então, quando eu tenho compatibilidade entre pedidos, eu posso usar a mesma ação, desde que a ação tenha ritos diferentes. Então, eu tendo compatibilidade de pedidos, a mesma competência enquanto juízo, e eu tenha o procedimento, um tipo de procedimento que absorva os dois pedidos, eu posso acumular esses pedidos. Um exemplo nada tributário, mas todos vocês conhecem bem, é a própria ação de divórcio. Na ação de divórcio, eu posso entrar com ação de divórcio, acumular pedido de guarda e alimentos, mesmo a ação de alimentos, tendo uma lei específica para a ação de alimentos, tá? Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho conexão de pedidos, porque eu tenho compatibilidade de pedidos, eu tenho a mesma competência, vara de família, e o procedimento do divórcio, ele é um procedimento que abraça também o meu pedido de guarda e alimentos, tá? Então, eu posso fazer essa minha ação declaratória e, da mesma forma, pedir a restituição do pago para trás. Prof, toda vez preciso pedir isso? Depende. Depende do quê? Se a ação pedir. Então, se a minha ação, a minha historinha, pedir, tá? Que eu faça a restituição dos valores pagos antecipadamente, a minha peça será uma ação declaratória de inexistência de débito, uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, cumulado com pedido de restituição.
Se a minha historinha não menciona nada para trás, tá? Não fala nada do que eu já paguei, a minha ação será simplesmente uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, certo? Pessoal, tranquilo até aqui? Sim. Sim? Tá dando para entender? É meio estranho eu ficar falando sozinha, ok? Ok. Vamos lá. Tá. Aqui. Começa latim. Então, olha só. Posso fazer acumulação, como nós falamos, com base no 327, tá? Posso usar o artigo 20 também, mas o 327 ele é mais completo. Então, aí temos o quê? Como nós falamos no começo, essa ação declaratória, ela é uma ação para eventos futuros. Então, eu não entro com a ação declaratória para eventos que já aconteceram, para lançamentos tributários que já aconteceram. Eu entro para lançamentos tributários que vão acontecer. Eu quero evitar futuras cobranças, tá? Então, a ação declaratória, ela é ajuizada para a defesa de eventos futuros. Então, eu tenho uma ausência de lançamento. Esse lançamento vai acontecer. Então, lembrem sempre dessa nossa situação aqui, que a declaratória, ela fica desse lado da relação jurídica tributária. Prof, por que você está repetindo isso? Porque nós vamos ver que a anulatória, ela vai vir aqui. Então, antes do lançamento, eu tenho a declaratória, depois do lançamento, eu tenho a anulatória, que é a mesma coisa, mas diferente, tá? Então, lá, pedi a declaração da inexistência da minha relação jurídica tributária, joia. Pedi a restituição do valor pago a mais ou a maior, quando for o caso, joia. Mas eu quero que aquele lançamento que vai acontecer, percebam aqui no nosso rascunho, esse lançamento que vai acontecer, aquele evento futuro, ele não ocorra. Eu preciso que ele não ocorra, senão a minha ação é sem senso, percebem? Então, eu vou lá no artigo 151, causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e lá no artigo 151, que eu tenho um rol taxativo, não exemplificativo, das causas de suspensão do crédito tributário, eu vou pegar e vou pedir a suspensão desse crédito tributário, tá? Lembrem, assim, que nós temos lá parcelamento, depósito do montante integral, liminar em mandado de segurança, tutelas em demais ações. Nós temos várias modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas o que serve para nós? Para nós, pessoal, vai servir só duas modalidades. A modalidade de tutela e a modalidade de depósito do montante integral. As outras, neste momento da vida, não nos importam, tá? Por que não nos importam? Porque eu quero a suspensão do crédito tributário, porque eu vou discutir esse crédito tributário. Então, não serve nada que eu não ponha em discussão. Um parcelamento, que é uma modalidade de suspensão do crédito tributário, ele é inócuo para mim, não serve de nada. Por que não serve de nada? Porque, olha só, se eu fiz o parcelamento, eu concordei com o valor. Então, ele não serve. Então, vou trabalhar com depósito do montante integral e com tutela em demais ações, que são várias ações, e a previsão do 151, tá? Não posso trabalhar com liminar e mandado de segurança, prof? Posso trabalhar com liminar e mandado de segurança quando nós estudarmos mandado de segurança. A nossa ação é declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, então eu não posso trabalhar com liminar e mandado de segurança, tá? Então, isso vai dizer, pessoal, para nós, que agora negrito caixa alta, toda ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária terá pedido de tutela, ok? Por quê? Porque se a minha ação declaratória é uma ação que busca a não ocorrência de eventos futuros, eu não quero que esses eventos futuros aconteçam, o que precisa fazer? A não ocorrência de eventos futuros. Perfeito? Então, eu quero a tutela para que essa tutela venha e me diga
que está suspensa a exigibilidade, até julgamento final dessa ação, da cobrança desses tributos futuros, tá? Tá. Olha só, independente da minha liminar ou da minha concessão de tutela por meio de uma liminar, o fisco ele está autorizado a constituir o crédito tributário, tá? Quem vai fazer aí a OAB, seja a segunda fase, seja a primeira fase, é uma perguntinha bem recorrente, principalmente na primeira fase em tributário, perguntas de decadência e prescrição tributária, tá? Sempre cai. Como funciona a decadência? Então, na decadência, eu tenho o prazo, né? Então, eu tenho 5 anos. Então, eu vou contar que eu tenho 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado como marco temporal para minha contagem de decadência. Então, se nós pegarmos a folhinha aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui, nesse interregno aqui, 5 anos. Então, eu tenho 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tá. Então, quer dizer que a minha decadência, ela conta antes da ocorrência do lançamento. Aqui. Se o fisco, por uma determinação judicial, por uma liminar, por uma tutela de urgência, ele fica impedido de lançar, e no decorrer dessa ação, eu perco, eu, Flávia, perco, e o fisco ganha, e essa ação demorou mais do que 6 anos, porque o nosso cálculo dá mais ou menos uns 6 anos, a gente sempre conta 1 ano a mais, o fisco, então, não vai poder constituir o crédito tributário por ausência de lançamento. Porque se a liminar fez com que o fisco não lançasse, esse tributo, ele morreu fulminado pela decadência. E a prescrição, prof? A prescrição eu vou contar do lançamento para frente. Depois de constituído o crédito tributário, definitivamente efetivada a dívida tributária, eu conto, então, a prescrição, que também são 5 anos, para que o fisco ingresse em juízo com a devida ação de execução fiscal. A gente vai ver uma aula certinha e trabalhar a prescrição. 5 e 5. Então, aqui, o que acontece com o fisco? O fisco, ele é autorizado, mesmo com o deferimento ou a concessão da tutela de urgência, para não cobrança ou não exigência do crédito tributário, a constituição do crédito tributário. Então, olha só, o fisco pode lançar e constituir o crédito, e eu congelo no crédito, tá? Eu não congelo antes. Então, o fisco é autorizado a concretizar o nascimento do crédito tributário, mesmo que irregular, porque eu estou defendendo que é irregular, tá? Senão, o fisco seria prejudicado em virtude da decadência, ok? E o que é o meu depósito do montante integral, pessoal? O depósito do meu montante integral é o depósito do montante integral, tá? Então, lá no 151 do CTN, eu tenho como medida de suspensão da exigibilidade do crédito tributário o depósito do montante integral. Esse depósito diz que a partir do momento que eu depositar em dinheiro a totalidade do débito cobrado pelo fisco, eu tenho direito imediato à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Percebam aqui que eu não preciso de concessão de tutela ou de liminar. É imediato. Fiz o depósito do montante integral em dinheiro, no montante totalmente cobrado pelo fisco, o juiz é obrigado a determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, eu faço normalmente o meu pedido do depósito do montante integral com um pedido suplementar. Se você não me der a tutela, eu vou fazer o depósito do montante integral, certo? Se você me der a tutela, felizes para sempre. Não me deu a tutela, tá? Então, eu vou fazer o depósito do montante integral. Com o depósito do montante integral, eu tenho, então, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O depósito do montante integral, ele substitui a tutela?
Se o seu cliente, na vida real, fizer a opção por depositar, ok, certo? Mas sempre a tutela é a melhor medida, porque ele não precisa daí pegar e colocar todo o dinheiro, que na verdade seria a cobrança de todo o tributo, de todo o débito, em juízo, na finalidade dessa suspensão de exigibilidade do crédito tributário, tá? Quem são partes na nossa ação na nossa ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária? Autor e réu, requerente e requerido. O que o tributário usa, prof? Autor e réu, faltou acento no réu, requerente e requerido, tá? Vocês podem escolher o que agradar mais a vocês, mas usamos essas duas nomenclaturas, o autor e réu, que é bem diplomático, tá? E requerente e requerido. Competência, bastante atenção aqui, tá? A competência no tributário será sede da empresa ou domicílio do autor, tá? Então, se eu tenho uma pessoa jurídica, na minha relação jurídica tributária, figurando no polo passivo enquanto contribuinte, eu tenho que analisar aonde é a sede da empresa. Às vezes eu tenho 3 filiais e uma matriz. Então, percebam que isso acontece. Está na nossa historinha de hoje essa situação. São várias empresas e vocês vão ter que localizar qual é a empresa da competência. Perfeito? Sede da empresa, sempre. E quando for pessoa física, o contribuinte for pessoa física, domicílio do autor, tá? Precisa ser domicílio tributário? Não. Tanto na vida real como no exame da ordem, trabalhamos com o conceito de domicílio civil, certo? Se a história lhe trouxer um domicílio tributário e ele conflitar domicílio tributário com o domicílio civil, você vai usar o domicílio tributário. Mas nunca vi, e eu acho que faz uma cara que eu acompanho os exames da ordem, uma historinha trazendo o próprio domicílio tributário, conflitando ele com o domicílio do autor, com o domicílio civil, certo? Então, ou ele já traz de cara dizendo que é o domicílio tributário, ou ele simplesmente chama de domicílio e não tem muita dúvida acerca disso, tá? Então, o nosso primeiro requisito de competência sempre será a sede da empresa para a pessoa jurídica, para a PJ, e sempre será domicílio do autor para o autor, certo? Como eu vou endereçar a minha competência? Eu sei que vocês estão carecas de saber já disso, mas não custa a gente deixar sempre aqui bonitinho. Tributos estaduais e tributos municipais. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Tracinho, vara da Fazenda Pública da comarca de Tracinho. Tributos federais. Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, Tracinho, Tracinho, vara da subseção judiciária de Tracinho, ou da vara federal de Tracinho, tá? Aqui muda um pouco a nomenclatura, vocês podem ficar aí livres para colocar a nomenclatura que vocês estão acostumados. Prof, onde eu vou achar se o tributo é estadual ou se o tributo é federal? Na Constituição ou no CTN. Constituição lá no 153, 154, 155, 156 da Constituição Federal, nós temos as competências tributárias para os impostos. 99,99 gira em torno de impostos, certo? Aí nós temos a situação das contribuições gerais, certo? E outras espécies tributárias. Então, vamos fazer um remember rapidinho aqui. Eu tenho 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições gerais. Nos impostos, está lá na Constituição, 154, 153, 154, 155, 156, tá? Se eu tenho taxas, a competência é comum. Então, tributos estaduais, taxa estadual, competência estadual. Taxa federal, competência federal. Taxa municipal, justiça comum, normal. Contribuições de melhoria, também competência comum. A obra pública somada a uma valorização imobiliária estadual, justiça comum. Municipal, justiça comum. Federal, justiça federal. Empréstimo compulsório, competência exclusiva da União, competência só da União, tá? Contribuições gerais, temos competências privativas e temos competências que são competências comuns. Então, você vai analisar o tipo de contribuição que é.
Prof, agora, vai lá no índice remissivo do CTN, da Constituição, a historinha vai lhe dizer qual é a espécie tributária, vamos imaginar que seja um CID royalties. Prof, nem lembro o que é, contribuição de intervenção de domínio econômico royalties. Vou lá no índice, entro em contribuição, vai me remeter à competência exclusiva da União, tá? Então, e o polo passivo? Então, eu tenho lá competência, endereçamento, o polo ativo da ação e o meu polo passivo. O meu polo passivo, toda a vida, forever, eternamente, será o fisco, gente. Se a minha ação é uma ação tributária, quem vai figurar no polo passivo? Só o fisco. Então, se eu tenho um tributo federal, que fisco que é? A União. Se eu tenho um tributo estadual, o Estado. Se eu tenho um tributo do Distrito Federal, Distrito Federal. Se eu tenho um tributo municipal, município. Então, no meu polo passivo, sempre vai figurar o fisco. Nunca vou encontrar outra pessoa aqui. Sempre vou encontrar o fisco, tá? Como é a nossa estrutura da petição? Dos fatos, do direito, da antecipação de tutela, do pedido, do valor da causa. Mesma estrutura que nós trabalhamos no administrativo, nós vamos seguir a mesma estrutura no tributário, até para a gente ficar sempre repetindo a mesma estrutura, tá? Até aqui, pessoal, antes de nós entrarmos de forma efetiva na peça prática, dúvidas do que é ação declaratória, de qual é a finalidade dela, para que ela serve? Olha lá, abram seus corações. Vocês estão dormindo? Oi. Por isso, certo. Sem dúvidas? Acho que vocês deixaram ligado e me abandonaram, né, gente? Vão surgir. Não, prof, nós estamos aqui firminho te escutando. É. Ouvindo só. Prof, não, mas estou enferrujado no direito material. Ai, ó. Até que enfim vocês estão aparecendo. Eu pensei, gente, me abandonaram, eu falando toda empolgada aqui. Não. Então, nós percebemos aqui na nossa ação, pessoal, que nós temos toda uma situação de uma tributação, tá? Nós temos aqui, deixa eu só levantar a tributação com vocês. Então, nós temos aqui o Poder Executivo Federal, então já sabemos que é um tributo federal, tá? Essa tributação federal, eu tenho uma alíquota de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, perfeito? E eu tenho uma série de situações, então, eles são fabricados no Rio Grande do Sul, tá? Eu tenho sede em São Paulo, mas estabelecimento industrial que produz em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então, nós já temos aqui uma análise que vocês vão fazer da competência, certo? E tenho uma situação hipotética aqui acerca de que eu tenho uma elevação ou um aumento da alíquota desse PI, tá? É diferente de um lugar para o outro. Nessa situação, então, nós vamos ter dentro do nosso endereçamento, excelentíssimo senhor juiz federal, da, tracinho, vara da subseção judiciária de, aí vocês vão analisar, já falamos ali, a sede da empresa sempre, tá? Vou qualificar a minha empresa, pessoa jurídica de direito privado, com sede, tudo bonitinho ali nos termos do 319, certo? E aqui, o fundamento da minha ação é no artigo 19, tá? Do Código de Processo Civil, posso combinar ele com o 300 e com o 319, é mais optativo. O que precisa ter? O artigo 19, vocês vão perceber quando puxarem o artigo 19 do Código de Processo Civil, que esse artigo 19, pessoal, ele é efetivamente o artigo da ação declaratória, tá? E o nome da minha ação, então, nomão, ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária com o pedido de tutela de urgência ou tutela provisória de urgência. Prof, preciso colocar todo esse nome imenso? Não. Eu posso só colocar ação declaratória com pedido de tutela provisória. Eu não preciso, no nome da ação, colocar ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. No nome da ação. Mas é indispensável que eu coloque ela, pessoal, nos pedidos. E nós vamos verificar isso, tá? Aí tenho aqui o requerido, tá?
No nosso caso, é a União, porque o meu tributo é um tributo federal. Pessoa jurídica de direito público interna, vem aqui com toda a sua qualificação, certo? Dos fatos, sem muita emoção. Do direito. Eu ia tirar, depois não tirei e acabei deixando, certo? Que é a base legal, como é a primeira ação tributária de vocês, deixei, então, o fundamento legal. Com uma condição, eu não quero que vocês me entreguem a peça copiada exatamente que eu escrevi aqui, né? Me enganem um pouquinho e pelo menos parafraseiem, para ficar um pouquinho diferente. Então, qual é o meu direito violado? Eu tenho violado 2 princípios. O princípio da anterioridade e o princípio da uniformidade geográfica. Então, o IPI, ele é um princípio que ele é exceção à anterioridade anual, mas ele respeita a anterioridade nonagesimal. Quem não se recorda, pessoal, da questão da anterioridade, deem uma lidinha, certo? E o princípio da uniformidade geográfica, que é aquele princípio no qual eu preciso que o tributo ele seja cobrado de forma igual em todo o território nacional, de forma uniforme. Então, se a minha historinha diz que está cobrando de uma forma no Rio Grande do Sul e diferente de São Paulo, eu estou ferindo o princípio da uniformidade geográfica, porque o meu tributo é um tributo federal e ele tem que ser único em todo o território federal, tá? Quanto à uniformidade geográfica, o que nós acabamos de falar, e a questão da anterioridade, mesma coisa. Então, nós temos 2 teses. A anterioridade nonagesimal, que não foi respeitada, e uniformidade geográfica. Tem o meu pedido de tutela, tá? Normal, nos termos do artigo 300 do CPC, entro com o artigo 300, passo os requisitos que autorizam a tutela. Aqui eu fiz um complete, tá? Acho que nós já trabalhamos nesse sentido. E eu quero destacar, então, para o final aqui. Deste modo, o autor faz jus à concessão da tutela provisória de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso 5 do CTN. Percebam aqui, pessoal, que eu preciso, obrigatoriamente, na minha tutela, pedir o para que eu quero a tutela. Eu quero a tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tá? Do depósito. O depósito, ele vai ser um pedido suplementar, tá? Que ele vai vir abaixo da tutela. Por que abaixo da tutela? Se o juiz não me deu a tutela, então, caso não seja o parecer de Vossa Excelência pela concessão da tutela antecipada, caso Vossa Excelência não conceda a tutela antecipada, requer o depósito do montante integral, ou o depósito integral do valor devido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, certo? Então, aqui eu tenho uma complementação ao pedido de tutela, a situação do depósito, tá? E os meus pedidos? Os meus pedidos, primeiro, a concessão da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tá? Precisa pôr o artigo? Não. Eu coloquei aqui meramente para fins didáticos, para que vocês deem uma lidinha e lembrem aonde estão os artigos no CTN, tá? Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, então eu requero o depósito do montante integral. Então, eu peço a tutela e peço o depósito do montante integral, caso o juiz não me dê a tutela. Então, pedido 1, tutela, pedido 2, o depósito do montante integral. Requero procedência da ação, e isso é mega ultra super importante. Eu quero a procedência da ação para quê, gente? Para que seja declarada a inexistência da relação jurídica tributária. Agora, prof, eu tenho que pôr tudo isso? Agora sim. Agora eu preciso colocar tudo isso, senão eu não tenho pontuação no pedido de procedência. Qual é o meu pedido? Que seja declarada a inexistência da relação jurídica tributária. Tá? Vou pedir designação de audiência de conciliação ou mediação, tá? Excitação para apresentar contestação, ou... Deixa eu ver que o microfone é aberto. Ou... Já fechei. Eu posso fechar e abrir vocês por aqui. Já fechei. Só um pouquinho. Aí.
Então, eu posso ou pedir audiência de conciliação e mediação e a citação do réu para apresentar contestação, tudo bem, João, acontece. Ou peço direto a citação do réu, tá? Para querendo apresentar contestação e digo que não quero audiência de mediação e conciliação, tá? Por quê, prof? Porque pontua na OAB, né? E a gente quer passar. Porque pontua. Mas na prática, eu tenho audiência de conciliação e mediação com o fisco? Não, não tenho. Tá? Vocês sabem também, já estudaram em algum momento da vida, que o fisco ele é impedido de compor, né? Então, ele não pode compor. Mas como nós temos dentro dos requisitos da petição inicial audiência de conciliação e mediação, nós precisamos nos manifestar, seja pedindo a designação, a ordem entende como correta você pedir a designação sem problema nenhum, tá? E vem o fisco dizendo que não tem interesse ou que não cabe, e aí pede a citação para apresentar contestação, ou você se manifesta pedindo a citação e de cara declara que o autor não tem interesse na designação de audiência de conciliação e mediação. Esses pedidos se aplicam, pessoal, a qualquer outra ação. Vocês não são obrigados a pedir audiência de mediação. Então, vocês podem decorar um pedido específico, como esse de citação, onde você pede a citação e no próprio corpo do pedido você já disse que não quer audiência de mediação, tá? Ou, ao contrário, onde você já pede a designação de audiência de conciliação e já pede a própria citação, perfeito? Produção de todos os meios de prova em direito admitidos e concessão, ou melhor, né, bobiei agora, condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Precisa aqui colocar os artigos? Não. Coloquei para vocês lembrarem aí aonde estão as condenações 82 e 85 do Código de Processo Civil, tá? E o meu valor da causa? Então, o meu valor da causa nessa espécie de ação seria o valor que eu quero deixar de pagar. Como eu tenho um valor certo e determinado, mas eu não tenho no corpo da minha história o quanto é esse valor, eu vou deixar xizinhos ou pontinhos ou entre parênteses, né, 3 pontinhos. Eu não vou colocar um valor para fins fiscais e não vou colocar nenhuma espécie de valor, porque a história não me dá essa informação. Então, a forma de eu preencher vai ser uma forma de preenchimento padrão, né? Xizinhos, risquinhos, ou alguma coisa nesse sentido que vocês venham a colocar, tá? Pessoal, dúvidas? Tudo certo por enquanto. Tudo certo por enquanto. Nada, nenhuma duvidinha? Não? Então, pessoal, deixa eu fazer o registro de vocês aqui. Gostaram melhor assim do que as videoaulas, né? O que vocês acham? Peraí, vamos fazer uma coisa importante aqui. Interromper a gravação, senão tem que ficar